Olá, eu sou o pastor Moisés. É sempre muito bom poder falar com você. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens com o tema Para Além do Problema. Serão 5 episódios, sendo que o segundo episódio será O Problema é Parte da Vida. O terceiro episódio será Aprenda com o Seu Problema. O quarto, A Maldade Disfarçada de Problema. Inclusive, esse quarto episódio aqui ele vai ser muito interessante. O quinto e último episódio será Problema ou Oportunidade. E neste primeiro episódio, o título é O que é problema? Afinal, o que é problema? E uma outra pergunta: por que passamos por problemas? Bem, pode parecer que a resposta seja simples e talvez até alguém tenha uma explicação rápida para isso. Por exemplo, eu estou passando por este problema por causa daquele motivo. Mas se a resposta é tão simples e tão rápida assim, eu pergunto novamente, por que então passamos por problemas? Bem, se você quer uma resposta rápida, as respostas que você vai obter a essa pergunta já sei, eu estou passando por problema por causa do governo. Ou então, eu estou passando problema por causa do meu marido. Foi a decisão que ele tomou. Ou então, por causa da minha mulher, esse problema foi causado por ela. Ou então as pessoas vão dizer assim, eu estou passando por esse problema por causa do meu patrão, por causa do meu gerente, estou sendo perseguido no meu trabalho. Ou até mesmo tem aquele que vai dizer assim, eu estou passando por esse problema por causa de uma decisão errada que eu tomei. Bem, essas respostas elas são objetivas, mas elas não nos convidam a uma reflexão mais profunda. E elas não geram transformação. E nessa série de mensagens, o meu convite é para que a gente faça uma reflexão profunda na qual vamos compreender plenamente o que é um problema, desde a sua origem até a sua solução ou ressignificação. E é importante você guardar isso, porque o problema ele tem uma origem. Ele também tem uma solução ou uma ressignificação. E como a pergunta é o que é problema, eu gostaria então de começar pelo começo. Eu até preparei um slide, tem como projetar? Isso. Lembrando que nós fazemos praticamente ao vivo, já está indo para o YouTube e, enfim, aqui nós fazemos sem edição. Essa nossa conversa aqui é sem edição. E o que é problema? A palavra problema, ela tem origem no grego antigo, problema, que significa algo lançado para frente, ou obstáculo. A palavra problema, ela é formada pela junção de pro, que significa para frente, e de balo, que significa lançar ou colocar. Lembrando que a palavra, ou que pro, é o prefixo, e balo é um verbo. Inclusive, ele vem da raiz bal. Esta raiz contribui para a formação de muitas palavras no grego, e eu até anotei duas aqui. A mesma raiz de balo, ela forma a palavra símbolo, ou diabolos. Bem, e de forma resumida, a palavra problema, ela indica algo que é colocado à sua frente. É algo que é lançado à sua frente. E olha só o que diz no próximo slide. No grego antigo, as palavras eram formadas com um sentido claro e funcional, refletindo uma visão de mundo baseada na lógica e na conexão entre forma e significado. Isso se deve, em grande parte, ao caráter altamente analítico da língua grega e à sua capacidade de combinar radicais, prefixos e sufixos para criar palavras que carregam conceitos profundos e preciosos. E por que é interessante a gente entender isso? Porque quando a gente lê a palavra
problema, ela carrega em si um conceito, ou ela conceitua algo que é real, algo que faz parte da vida humana. E o que faz parte da vida humana? São situações ou que são colocadas à nossa frente, que são lançadas à nossa frente, quer a gente queira ou não. Então, o que é interessante dessa palavra problema, e entender a sua origem, é que ela retrata uma realidade. Ou seja, o problema é algo real. Não é apenas algo conceitual. O problema diz respeito à realidade. E por que que isso é interessante? Por que que é interessante compreender isso? Porque você não pode dizer, por exemplo, eu sinto que eu estou passando por um problema. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o problema, esse conceito de problema, ele indica algo real. Ou seja, você está trilhando um caminho e algo foi colocado, lançado à sua frente. É algo real. Ainda que o problema ele não seja somente conectado à realidade material, ainda que o problema seja relacionado a uma realidade metafísica, transcendente. O problema pode sim ter origem espiritual. Ainda assim, ele é real. Não existe você sentir problema, por exemplo. Não existe o problema hipotético, imaginário. Problema é real. É por isso que, inclusive, quando se passa por problema, você se vê diante de uma situação difícil, de uma situação às vezes caótica, porque é uma situação real, não é algo imaginário. Bem, o termo grego foi adotado pelo latim como problema, mantendo um sentido similar. Algo que surge à frente e que requer solução ou enfrentamento. Então, para a gente entender a respeito de problema, ou a respeito desse conceito, desse tema, problema, é importante entender que ele faz parte da realidade. Problema é algo real, ainda que metafísico, ainda que tenha uma origem espiritual, mas é algo real e que requer solução ou enfrentamento. E talvez você diga assim, pastor, mas é óbvio. É claro que o problema exige uma solução ou enfrentamento. Mas olha só que interessante. Com o tempo, essa ideia foi ampliada para designar uma dificuldade, uma questão a ser resolvida ou algo que desafia o entendimento. Presta atenção nisso. Assim, problema carrega em si a noção de algo que exige reflexão, solução ou ação. E para ficar mais claro o que nós estamos falando, então o problema, a palavra em si, a origem do problema ou dessa palavra, ela é um conceito. A palavra, o conceito, o problema, ele é um conceito que traduz, que indica ou que explica uma realidade. Entretanto, essa realidade, ela requer de nós uma solução ou um enfrentamento. E essa solução, ela vai vir a partir de uma reflexão profunda e sincera. Essa solução vai vir a partir de uma ação prática, objetiva, ou até mesmo a partir do auxílio de um terceiro. Então, para nós compreendermos o que é um problema, o problema é algo real. É algo que pode ser tangível, ou mesmo que tenha uma origem espiritual, mas é algo real. E é algo que você vai resolver a partir de uma reflexão profunda, a partir de uma ação prática, ou até mesmo a partir do auxílio de um terceiro. E eu gostaria, justamente, de nessa série de mensagens,
que fizéssemos uma reflexão profunda a respeito desse tema e que você pudesse, então, ao término dessa série de mensagens, tomar uma atitude, ter uma ação prática, de maneira que você saiba lidar e resolver o problema. E ainda, se tiver para além da sua compreensão ou para além da sua capacidade, que você saiba a quem recorrer e como recorrer. De maneira que você consiga entender o problema, a origem do seu problema e como solucioná-lo ou até mesmo ressignificá-lo. Porque ao longo dessa série você também vai compreender que o problema ele pode se tornar uma oportunidade. O problema ele pode se tornar em benefício para você. Bem, sendo assim, a problemática não é o problema em si, mas como você reage ao problema. É como você reage ao problema. E olha, antes de nós terminarmos, porque é um vídeo apenas introdutório, eu queria que você pensasse o seguinte. Imagina que você está caminhando e no seu caminho, à sua frente, é colocado uma barreira, um empecilho. E quando você olha para essa barreira, para esse empecilho, você tem duas alternativas. A primeira, você pode pensar de repente em se desviar desse empecilho e continuar a sua caminhada. Ou a segunda, você pode de repente remover essa barreira, esse empecilho e continuar a sua caminhada. Remover esse problema. Entretanto, imagina que essa barreira ela é muito além da sua força, da sua capacidade de removê-la, e ela está tomando todo o caminho, toda a estrada, e mesmo que você queira contornar por um lado ou por outro, você não possa. Imagina que, de um lado, nós temos um lago cheio de crocodilos, de jacarés, e do outro, um pântano, que de repente, se você tentar passar por ele, você pode ficar ali preso, atolado. Bem, o que fazer então? O que fazer? Veja que quando a gente passa por problemas, é assim que a gente se sente. A gente olha para um lado, olha para um outro e não vê saída. Diante de nós é colocada uma barreira, um empecilho que nos impede de caminhar, nos impede de permanecer no fluxo natural da vida. E é nessa hora que vai exigir de você uma reflexão profunda. Uma reflexão profunda. E nós vamos fazer essa reflexão ao longo dessa série. De repente, vai ter que ter da sua parte o enfrentamento. Eu vou me esforçar, eu vou escalar essa barreira, eu vou subir essa barreira, eu vou transpor essa barreira. Ou de repente você vai precisar de uma solução que vai vir de alguém, de um terceiro, que vai poder te ajudar, te auxiliar, de maneira que você continue na sua caminhada, na direção do seu destino, na direção do seu objetivo. Não é? Então, é isso. Agora, antes de finalizar, de repente você chegou aqui nesse vídeo e você está passando por um problema. Um problema, de repente, de ordem afetiva, amorosa, um problema talvez no casamento, ou um problema com um filho, alguém que você ama, de repente um problema de saúde. Não é? Talvez você chegou aqui nesse vídeo e você esteja passando por um problema. E de repente só uma palavra, apresentar para você um conceito, uma explicação não seja suficiente. Por mais que seja o começo, mas não seja o suficiente. Em Tiago diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. E eu sinceramente gostaria de orar por você, gostaria de interceder pela sua vida. Se você está passando por um problema, ou de repente tem alguém que você ama que precisa de uma oração, que precisa de auxílio, e você deseja então a minha oração,
Deixe o seu nome, ou então um comentário, um pedido de oração, ou então inclua o nome de alguém que você ama nos comentários. Ou se de repente você se sente constrangido ou constrangida de assim fazer, deixe então um like no vídeo. E eu digo isso com sinceridade, porque um like a mais a menos para mim não muda em nada. Em nada. De verdade. Não muda em nada. É realmente porque eu quero que você se inclua, que de alguma forma você demonstre o seu desejo, o seu interesse em receber essa oração. Eu vou interceder em seu favor. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas saiba que a sua reação, ela tem uma resposta. Eu vou interceder, eu vou orar por você. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai agir em seu favor, em favor daqueles que você ama. Tá certo? Então, no próximo vídeo, nós vamos entender que o problema faz parte da vida. Infelizmente, mas é uma realidade. O problema faz parte da vida. E o problema é uma grande tragédia. Até eu anotei aqui. O problema é uma grande tragédia que atingiu toda a humanidade, incluindo você, incluindo a mim. O problema é inevitável. Tá certo? Então, nos vemos então no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.